Milionário encontra menina igual sua filha falecida, chorando na chuva e a revelação. A chuva caía com força, lavando as ruas da metrópole, enquanto o trovão rasgava o céu em um rugido assustador. Leonardo Ferraz caminhava sozinho, encolhido no sobretudo escuro, tentando afastar os fantasmas que pesavam no peito. Desde que Clara se foi, tudo virou vazio. A casa enorme, os carros, o dinheiro, nada preenchia a falta daquela risada doce, daquele olhar que iluminava seus dias. Agora só restava um silêncio pesado e arrependimentos cravados como facas. Quando virou a esquina, parou abruptamente. Ali, meio escondida sob um banco, uma menininha encolhia os ombros, molhada até os ossos, os olhos brilhando como duas estrelas tristes. Ela era minúscula, mas havia algo nela que cortou Leonardo por dentro. O rosto daquela criança era idêntico ao da Clara. O mesmo cabelo castanho cacheado, o mesmo jeito de franzir a testa como se a dor fosse mais forte que a chuva. Agora, ele se aproximou devagar, o coração acelerado, a garganta presa. Oi, tá tudo bem? A voz saiu rouca, quase um sussurro de quem carrega um mundo de mágoas. A menina ergueu o olhar, fitando Leonardo com uma mistura de medo e esperança. Eu tô procurando a minha mãe. Ela se chama Iris. Ela me deixou num abrigo para me proteger do meu pai. Ele é muito violento. Leonardo sentiu as mãos tremerem. A revelação explode dentro dele, intensa, fera. Um nó no estômago, uma mistura de dúvida, compaixão e aquele aperto sufocante que só quem já perdeu um filho conhece. A tempestade parecia refletir exatamente essa confusão, agressiva, fria, imprevisível. Ele agachou perto da garota. Vamos achar sua mãe. Eu vou ajudar você. Mas as palavras pareceram frágeis perto do turbilhão que o empurrava para dentro dele mesmo. Memórias que achava enterradas surgiam, nítidas, cruéis. Cada riso, cada abraço, cada eu te amo, nunca dito. O relógio da cidade marcava quase meia-noite, quando sombras se moveram rapidamente entre os prédios escuros. De repente, uma mulher apareceu, os olhos desesperados, a pele molhada pela tempestade, cheia de marcas invisíveis que a dor deixa. Ela se chamava Iris. Ela veio para buscar a Aurora, assim a garotinha se chamava. Mas havia algo estranho no ar, uma tensão invisível que cortava até os ossos de Leonardo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Iris olhou para Leonardo com uma mistura de acusação e súplica. A garotinha agarrada às pernas dela como se fosse a única âncora no meio do caos. E lá estava Leonardo, paralisado, diante do dilema mais cruel que já enfrentara. Proteger aquela menina que tanto parecia com Clara, ou respeitar os laços frágeis e tortuosos entre mãe e filha. O ar parecia congelar. A chuva agora era só um pano de fundo para uma história muito maior, cheia de segredos obscuros que prometiam virar suas vidas de cabeça para baixo. O que unia Leonardo, Iris e Aurora, e o que aquele encontro improvável significaria para os destinos deles. Enquanto as gotas escorriam pelas calçadas vazias, Leonardo sentiu um frio gélido subir pela espinha. O mistério tinha acabado de começar, e ele não sabia se estava pronto para o que vinha por aí. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio ficou pesado, quase sufocante. Leonardo não sabia onde olhar. Iris segurava a Aurora com força, como se fosse a última coisa que pudesse manter no mundo. A chuva batia forte na cabeça deles, misturando água e lágrimas que ninguém conseguia distinguir direito. De repente, aquele peso foi cortado por um barulho seco, algo pesado caindo perto da esquina. Todo mundo deu um pulo. Leonardo virou a cabeça rápido e viu um homem caído no chão, o rosto enterrado na poça de água. O sangue escorria pelo rosto,
misturando-se com a chuva. Era o tal pai violento que Iris tinha mencionado. Mas o que pegou Leonardo de jeito foi a cena logo depois. O homem abriu os olhos, esbugalhados, e olhou fixamente para ele como se estivesse vendo o que não devia. Só que passou uma faísca de reconhecimento naquele olhar. Um medo doentio deu nó no estômago de Leonardo. Você, o homem gemeu, a voz rouca e cheia de dor. Iris soltou a menina e deu um passo à frente assustada. Não aqui, não agora! Mas Leonardo já estava em cima do homem, segurando seu braço, sentindo a pele fria e o pulso fraco. Sua cabeça girava. O sangue dele, aquele sangue, um misto de medo e raiva tomou conta. Ele sabia que precisava ajudar, mas algo mais estava por trás daquele rosto machucado. Então, com um movimento que nenhum deles esperava, o homem tentou puxar algo do bolso. Um brilho prateado cortou a chuva. Um pequeno revólver. O coração de Leonardo congelou. Ele agarrou o braço do homem antes que pudesse fazer qualquer coisa. Forte demais, como se agarrando ao último pedaço de sanidade. Foi aí que Iris gritou, desesperada. Ele não é quem vocês pensam. Ele não é só um agressor. O olhar de Leonardo piscou rapidamente para Iris, depois para o homem. A confusão explodiu em sua cabeça. Eu fiz isso para proteger vocês, para proteger a Aurora. A voz do homem saiu trêmula, difícil, mas firme. Silêncio. Então, Iris puxou da bolsa uma foto amassada, molhada pela chuva, e jogou no chão, bem na frente deles. Leonardo se abaixou devagar, o coração batendo forte para entender o que via. Era uma foto antiga. Um pai e uma mãe sorrindo com uma menina pequena no colo. Uma fotocópia de Aurora e Clara. A menina tinha os mesmos cachos, o mesmo brilho nos olhos. Só que o rosto da mulher era velho, marcado, com aquela tristeza de quem viveu o inferno. Mas o que derrubou Leonardo foi o nome rasgado do documento que estava no verso. Leonardo Ferraz. Ele olhou para Iris, boquiaberto. Como você tem isso? Iris engoliu em seco, os olhos vidrados. Por quê? Você não é só o pai da Clara. O peito dele apertou um frio cortante. O coração parecia querer sair pela garganta. Você me conhece, não do jeito que pensa. A Aurora, ela é sua filha, sim, mas não só da Clara. O mundo de Leonardo desabou em segundos. Enquanto a chuva martelava no concreto, aquela revelação anulou tudo o que ele achava que sabia. A filha que ele enterrara, o amor que sentira, o vazio que carregava. Tudo estava mais complicado, sujo, obscuro e impossível do que jamais imaginara. Iris o encarou, desesperada e cheia de medo, as palavras presas na garganta. E Aurora, no meio dos dois, olhava como se entendesse que aquilo não era uma simples chuva. Leonardo sentiu um nó tão forte que quase parou o ar nos pulmões. A verdade, aquela verdade devastadora, acamara de viriar sua vida inteira. E agora, a pergunta que não saía da cabeça dele era: o que mais ele não sabia? O que escondiam debaixo daquela tempestade? Enquanto o trovão rugia alto no céu, tudo ficou escuro, e o mistério só crescia. O olhar de Leonardo ficou fixo na foto molhada e amassada no chão. O peso daquelas palavras de Iris fazia o ar ao redor dele pesar como chumbo. Não só da Clara, ecoava dentro da cabeça dele, um grito silencioso que não queria calar. A Aurora, agarrada ao vestido de Iris, olhava para ele com uma expressão grave demais para uma criança. Parecia entender que algo enorme estava se desmanchando ali, na chuva fria da madrugada. De repente, um clarão cortou o céu e o trovão explodiu tão perto que parecia que o mundo ia quebrar. A chuva forte batia no rosto de todos. Leonardo sentiu o coração acelerar como se fosse explodir. Iris deu um passo atrás, puxando a Aurora para junto de si, e falou quase num sussurro arrastado. Você precisa saber a verdade toda. Tem uma coisa que não consegui contar antes. Leonardo prendeu a respiração. O medo apertava o peito dele, a garganta seca. Iris olhava para o chão, hesitando, e então tirou algo da bolsa.
Uma segunda foto, dessa vez colorida, apesar de desbotada, caiu entre eles. Mostrava um carro incendiando numa estrada vazia. No fundo, mal dava para ver um reflexo. Uma silhueta igual a Leonardo com uma mulher. Isso aconteceu anos atrás, muito antes da Clara nascer. A voz dela falhou. Eu achei que tinha sido um acidente, mas não foi. Leonardo sentiu as pernas bambas. O que você quer dizer? Antes que Iris pudesse responder, o pulso fraco do homem no chão se mexeu de novo. Ele tossiu, sufocado, e apontou para Leonardo, os olhos brilhando com um fogo louco. Você não deveria estar aqui. Leonardo arregalou os olhos, recuando. A confusão bateu forte. De repente, um estalo fez o coração dele parar. Iris sacou outra foto meio rasgada do bolso. Nunca contei porque tinha medo. Mas esse homem, o pai do seu filho, não é um agressor comum. O silêncio que caiu foi como um soco no estômago. A Aurora mexeu-se, assustada. Leonardo olhou para Iris e tudo desabou quando ela disse, numa voz que mais parecia um sussurro desesperado. Ele foi preso por assassinato. Mateus, matou minha irmã, no dia que você sumiu da nossa vida. A revelação atingiu Leonardo como uma bomba. O passado que ele acreditava enterrado estava ali, pulsando com violência. Aquele homem, que parecia um vagabundo qualquer, era o assassino que Iris tinha tentado proteger da filha e dele. Você já sabia disso? A voz de Leonardo saiu grossa, o sangue queimando nas veias. Iris engoliu em seco. Tentei esconder, por Aurora, por você, mas não dá mais. A verdade inteira é essa. Seu desaparecimento foi planejado. Eu não queria que soubesse. Um ruído distante chamou a atenção deles. O som de passos apressados. Um carro ligando o motor. Luzes refletindo medo e perigo nas paredes molhadas da rua. De trás dos prédios surgiram vozes alteradas. Gritos. Pessoas protegendo a figura caída, preparada para reagir desesperadamente. Leonardo sentiu o instante congelar. Enquanto isso, Aurora se soltou e correu para ele. Olhos arregalados, tremendo. Papai! Naquele segundo, o homem ferido tentou novamente puxar algo do bolso. Algo que reluziu na chuva. Um pendrive. Leonardo reagiu rápido demais. Arrancou o objeto da mão dele. O frio do metal cortava a pele. Iris gritou. Não abre! É perigoso! Mas o ruído da chuva, do trovão e dos gritos foi substituído pela sirene distante. Veio rápido, fria. Leonardo olhou para Iris, para o homem, para a Aurora. O pendrive brilhava entre seus dedos molhados. Uma maldição nova entre eles. E a última coisa que viu foi o rosto do homem, verde de dor e medo, murmurando com dificuldade. Se isso vazar, você nunca vai se salvar. O que estava naquele pequeno objeto? Qual segredo guardava? E mais importante, quem de verdade era Leonardo Ferraz? O mistério se tornava um abismo. E a chuva pesada não era mais suficiente para lavar a sujeira que seguia aquela noite. O que mais estava escondido naquela tempestade? E, acima de tudo, até onde eles iriam para salvar essa verdade? O silêncio voltou, mas dessa vez carregado. Como se o mundo estivesse segurando a respiração, esperando pelo próximo passo. O silêncio virou um peso tão denso que dava para cortar com a mão. Leonardo olhou para o pendrive na palma da mão, os dedos tremendo. Chuva escorrendo rápido, fria, misturando com o suor que começava a molhar sua testa. Iris arregalou os olhos, puxou a Aurora para mais perto, como se quisesse proteger aquele pouco de calma que ainda sobrava. O homem no chão tossiu, arquejava, olha para Leonardo sem conseguir falar direito, mas era claro o medo que transbordava dele. De repente, no meio daquela tensão, o estalo cortou o ar. Uma sirene se aproximava rápido, voz de polícia no rádio, ecoando entre os prédios. Leonardo encolheu seco. Não dava para esperar muito mais. Foi então que tudo mudou. Um estalo seco no bolso da jaqueta do homem. Um disparo curto, abafado pela chuva. O barulho pareceu explodir dentro da cabeça de Leonardo. Alguém gritou. Iris virou a cabeça rápido, desesperada. Mas Leonardo já sentiu o impacto. O homem caiu, o rosto se contorceu, olhos arregalados encontrando os dele por um segundo.
A confusão tomou conta em questão de segundos. Não, não abre o pendrive! Gritou Iris, puxando Leonardo para trás. Mas era tarde demais. Ainda com as mãos trêmulas, ele conectou o pendrive no celular. A tela tremeluziu, abriu uma pasta, um vídeo, só um arquivo. Leonardo hesitou uns segundos, o coração batendo rápido demais para o pulso aguentar. Ele apertou o play. Imagens tremidas começaram a rodar. Vozes roucas, correria. Um rosto surgiu na câmera com clareza absurda. Leonardo sentiu o corpo congelar. Era ele mesmo, jovem, em uma discussão acalorada com uma mulher. Não Clara, uma outra mulher que ele não reconheceu na hora. Aurora. A foto mostrava algo que ele não podia acreditar. E a verdade que rolava na tela como uma lâmina fria. Ele não era quem pensava ser. No vídeo, aquela mulher dizia, com raiva e lágrimas: "Você sumiu e roubou a nossa filha. E agora volta aqui como se nada tivesse acontecido." Leonardo sentiu a garganta queimar. A imagem piscou e, de repente, a tela mostrou um documento. Quase ilegível, mas as palavras pulavam na sua frente. Leandro Ferraz, nome de nascimento, e não Leonardo. O choque apertou o peito, como se um soco tivesse acertado bem no meio do coração. Iris gemeu, o rosto inchado pela dor e pela chuva. Eu não te contei tudo. Você não é apenas o pai da Clara e da Aurora. Na verdade, você nem era o Leonardo que conheciam. Leonardo caiu para trás, o mundo girando. Você é um impostor. Leandro não sumiu, ele desapareceu porque você tomou o lugar dele. Você matou o verdadeiro Leonardo Ferraz. A confusão virou um vendaval dentro da cabeça de Leonardo. Iris falou com a voz quebrada. Aqueles anos que você não lembra? Você voltou depois de anos com a identidade dele. A Clara não era sua filha de sangue e, Aurora, você nunca foi pai dela, pelo menos não de verdade. Aurora, que até então se segurava firme, das pernas de Iris, estremeceu, olhando para Leonardo como se ele fosse um estranho. A chuva ficou mais forte, quase um castigo. Nesse instante, o homem no chão, quase sem forças, levantou a cabeça e sussurrou com a voz fraca, mas agora cheia de um rancor frio que gelou o sangue. Você matou meu irmão, levou tudo de mim. Eu vim buscar justiça. Leonardo virou para Iris, buscando uma explicação, mas o olhar dela estava vazio, uma mistura de medo e culpa. E no meio daquele caos, a questão mais brutal abriu uma ferida impossível de fechar. Quem, afinal, era o homem com que ele estava lidando naquela noite gelada? O Leonardo Ferraz que todos conheciam? Ou um estranho que roubou uma vida para viver outra? Aurora continuava ali, agarrada ao vestido molhado de Iris, silenciosa, como se visse muito além das mentiras e das dores que amarravam aquele trio. Enquanto o trovão ribombava e a sirene acelerava o ritmo da noite, Leonardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade que ele buscava se transformara numa sombra monstruosa, uma que ele nunca imaginaria ter que. Mas será que ele queria mesmo saber? E o pior, teria tempo para isso? O mistério não tinha mais volta. Só restava o próximo passo. E ninguém sabia o que viria. O disparo cortou o ar na madrugada, ecoando como um trovão ainda mais forte. O rosto do homem caiu contra o chão molhado, espalhando a chuva junto com o sangue. O silêncio que ficou após o som foi assustador. Até a sirene da polícia parecia ter parado para ouvir. Leonardo ficou paralisado, o corpo travado. Ele viu Iris correr para o homem caído, desesperada, apertando o rosto machucado dele contra o peito. Aurora chorava baixinho, agarrada a essa cena cruel, como se entendesse que tudo ali era muito maior do que palavras. Então, uma luz forte iluminou a rua. Carros da polícia chegaram. Vozes se multiplicaram. Passos rápidos. Gente falando alto, gritando ordens. O caos se espalhava como uma ferida aberta. Leonardo sentiu o pendrive ainda quente na mão, um peso insuportável. Enquanto os policiais cercavam o local, uma agente se aproximou rápido, olhando para ele com olhos que não escondiam a dúvida. "Quem é você?" ela perguntou com voz firme.
Leonardo tentou responder, mas a garganta travou. Foi aí que tudo mudou. Uma das mulheres da equipe puxou uma ficha no tablet e mostrou para os outros. Os nomes estampados ficaram presos na cabeça de Leonardo, um a um, formando um pesadelo inquietante. Leandro Ferraz, acusado de fraude internacional, desaparecido há 8 anos. Procurado pela Interpol. O mundo pareceu se inverter. Leonardo, ou quem ele achava que era, não só era um impostor, como estava mais do que envolvido num crime global. Aquele homem que chamavam de pai era parte de algo que ultrapassava todas as consequências daquele bairro esquecido. Iris ficou imóvel, olhos arregalados, mãos tremendo. Ela sussurrou: "Eu não sabia. Achei que ele só fugiu do passado, mas essa é outra história." E então, o pior, a voz rouca do homem caído emergiu entre os gemidos, agora mais forte. "Não é só isso. Você é mais do que um impostor." Leonardo engoliu a seco, sentindo uma pressão cruel no peito. Antes que alguém pudesse perguntar, uma policial segurou o braço dele com força assustadora. "Tem vigilância, homem. Tem imagens. Leandro Ferraz não está desaparecido. Ele está aqui, e você não é ele." Naquele instante, a sirene disparou ainda mais perto. As luzes da rua piscavam frenéticas. Mas o que prendeu os olhos de Leonardo foi o brilho no relógio do homem no chão. Uma pulseira peculiar, uma peça estranha, caindo lentamente pelo braço numa reviravolta que Iris recuou, levando a Aurora com ela. Mas os olhos dela foram direto para Leonardo. Uma mistura nova de medo, horror e uma dúvida que cortava como navalha. "Filho dele?" murmurou Leonardo, a mente lutando para dar sentido. Não importava a confusão. Aquilo jogava tudo para o chão de vez. Enquanto os policiais começavam a recolher sinais e controlar a situação, algo no bolso da jaqueta do homem morto chamou a atenção de uma das agentes. Tiraram dali um envelope amarelado, velho, molhado, que caiu no asfalto com um barulho seco. Leonardo se aproximou, com as mãos tremendo. Iris fez um gesto para que ele parasse, mas era tarde. Ele abriu o envelope. Lá dentro havia fotos, muitas. Anotações, nomes. Foi quando uma delas o deixou sem fôlego. Era uma foto antiga em preto e branco, vencida pelo tempo, mostrando uma criança, uma menina, com os mesmos cachos que Aurora e Clara. Mas o que congelou o peito foi a legenda, rabiscada com letras grossas e tortas. Seu nome era Leonardo. Seu pai vivia na mentira. O ar congelou. De repente, uma voz fria, distante, roubou o foco de todos. O rádio da polícia chia, e uma mensagem surgiu clara na frequência. "Alerta máximo! Prisão de persona considerada altamente perigosa. Perigo de fuga iminente." No meio do olhar fixo de Leonardo, uma figura surgiu na calçada oposta. Silenciosa, sombria. Alguém caminhava em sua direção, sem pressa. O corredor de chuva parecia abrir caminho para aquela presença impossível de ignorar. E quando a silhueta entrou na luz da rua, o mundo despencou de novo. Era ela, Clara. Não a menina que ele enterrara, não o fantasma da mulher amada, mas uma mulher com um olhar afiado, calculista, sem traço de emoção. Um sorriso frio cortando a face molhada. "Oi, papai." E a chuva, nesse instante, parou de cair. Só o silêncio disse tudo. O passado, um monte de mentiras. O presente, um jogo sombrio. E o futuro, uma verdade tão terrível que nem a tempestade conseguiria apagar. Leonardo olhou de um lado para o outro. Iris gelou. Aurora agarrou o vestido dela. Ele não sabia mais em quem confiar. Nem quem era. Nem quem estava ali. Só sabia de uma coisa. Aquilo tudo estava só começando. E dessa vez não havia volta. Aquela mulher, Clara, parou de sorrir no momento exato em que seus olhos cruzaram com os de Leonardo. O silêncio congelou cada segundo, como se o tempo tivesse sido arrancado do relógio e jogado no chão. Iris apertou Aurora contra o corpo, o rosto branco quase sem vida. "Então você voltou para bagunçar tudo de novo."
Clara falou com voz baixa, cortante. Leonardo sentiu a garganta fechar, o peito apertar como se alguém tivesse esmagado seu coração. Ele não entendia mais nada. A mulher que amava e enterrara ali estava viva? Como? Por quê? Cada palavra dela parecia criar novas feridas abertas na sua alma. Antes que ele pudesse responder, a luz dos carros da polícia piscou na calçada e um grito estranho cortou o ar. Era a voz de Aurora, chorando alto. Leonardo se virou para a menina, que apontava trêmula para Iris. Ela não é minha mãe. Aurora soluçava, os olhos esbugalhados. Iris congelou. O rosto dela mudou, uma sombra passando rápido. Como assim, Aurora? Mas a menina continuou, puxando a barra da camisa de Leonardo. Quem é essa mulher? A te chama o senhor de pai. Você mentiu para mim. A voz era tão ferida que fez o corpo de todos tremer. Clara deu um passo à frente, o olhar afiado, cortante. Aurora não é filha da Iris, nem da Clara, para ser sincera. Um silêncio mortal caiu no lugar. Os policiais se aproximavam devagar, observando atentos. Aqui está a verdade que ninguém queria ouvir, Clara continuou, a voz carregada de raiva e triunfo. Essa menina, ela foi sequestrada. Falando claramente, roubada da minha casa quando ainda era um bebê. Leonardo piscou, o mundo girando mais rápido, fora de controle. Sequestrada? Iris tentou reagir, mas a palavra saiu como um golpe. Clara avançou, tirando uma pequena carteira do bolso molhado. Abriu devagar diante dos olhos de todos. Essa carteira pertence ao verdadeiro pai da Aurora e a vocês. Um documento amarrotado caiu no chão entre eles. A foto mostrava outra criança, uma menina que não era Aurora. O nome escrito era outro, e o nome do pai, maior e mais claro, Leonardo Ferraz. O choque foi tão grande que Leonardo caiu de joelhos, sentindo o chão sumir sob ele. Eu não entendo. Clara olhou para ele com um sorriso frio. Você jamais seria o verdadeiro Leonardo. Vocês trocaram as crianças. Trocaram a Aurora por aquela outra criança. Iris saiu completamente do controle. Isso é loucura. Como pode falar isso? A menina que estava no colo dela começou a chorar alto, trazendo o silêncio de volta com uma dor ainda maior. De repente, antes que alguém pudesse reagir, uma voz estridente veio da rua. Parem tudo! Um homem encapuzado surgiu correndo da escuridão, uma arma longa na mão. Parou no meio do grupo, apontando para todos, sem medo nenhum. Vocês não sabem o que estão fazendo. Os policiais sacaram as armas. As mãos tremeram, a tensão subiu ao limite. O homem ergueu um envelope sujo, aberto, cheio de papéis e fotos. Essa troca não foi acidente. Foi planejada pela família. Quem vocês chamam de Clara? A verdadeira rainha do crime por trás desta mentira toda. Foi o momento em que Leonardo percebeu o que segurava nas mãos. Era uma réplica da sua certidão de nascimento, só que estava rasgada, manchada de sangue, e escrita em letras vermelhas uma frase que parecia queima. Este não é o Leonardo Ferraz que você pensa conhecer. A confusão virou caos. Aurora, encolhida nos braços de Iris, começou a se afastar, olhando para Leonardo com uma cobrança que partia o peito. Clara deu um passo atrás, olhando para o homem encapuzado, uma sombra de medo quebrando seu sorriso. Eles estão longe de saber a verdade, ela sussurrou. A sirene da polícia ecoou novamente. Mais perto agora, Leonardo levantou os olhos, o pendrive na mão, pesada como uma pedra. A tempestade parecia ganhar um novo ritmo. E uma única certeza cortava, afiada. Nada daquilo era o que parecia. E enquanto a chuva voltava a cair, Leonardo sentiu uma coisa clara. O jogo tinha mudado. E ele, tudo o que ele acreditava, estava prestes a ruir para sempre. Mas no fundo, uma pergunta brutal prendia sua voz. Quem exatamente estava atrás de Aurora? E crucial, quem estava usando quem? O homem encapuzado continuava firme, a arma balançando na mão trêmula, os olhos procurando alvos que não estavam claros naquela confusão toda. A sirene agora era um rugido alto,
abafando quase tudo. Leonardo sentiu a respiração acelerar no peito, o suor escorrendo pelas costas. Aurora apertava o vestido de Iris com força, e os olhos dela brilhavam de medo, perdidos em meio à tempestade. Então, de repente, um clarão cortou o céu. Um flash. Um segundo que parou tudo. A arma do homem disparou. Um som seco. Um grito agudo que estourou no ar pesado da noite. Mas o estampido não veio do homem encapuzado. Foi dentro do grupo. Alguém caiu no chão. Leonardo girou o olhar a tempo de ver Clara tropeçando para trás. A mão levando o peito, olhos escuros arregalados de surpresa e dor. O corpo dela balançou. Deu um passo cambaleante e caiu de joelhos na poça d'água. A chuva misturando-se com o sangue que começava a escorrer. Silêncio mortal. A Aurora soltou um grito que rasgou o peito de todos, e Leonardo sentiu a garganta fechar. Clara! Iris começou a gritar. Péssima, como se tivesse dividido a alma em 1000 pedaços. Mas não dava para tirar os olhos da cena. Clara olhou para Leonardo, os lábios tremendo. Eu nunca deveria ter voltado. As palavras da mulher causaram um impacto brutal. Levantar os olhos e encarar aquela ferida viva era um golpe que Leonardo não estava preparado para receber. O homem encapuzado virou a cabeça, os olhos arregalados, e deu um passo hesitante para trás. A arma ainda em punho, mas o corpo tenso, como se tivesse perdido o controle da situação. Foi aí que o impossível aconteceu. A ambulância chegou. A sirene não esperava por ninguém. Mas do meio da multidão, outro personagem surgiu, correndo rápido e esbaforido, o rosto quase irreconhecível em meio às gotas que escorriam. Quando chegou perto de Clara, agachou com urgência e puxou o casaco, revelando não um rosto desconhecido, mas o rosto de Leonardo. Tudo parou. Era um rosto igual ao de Leonardo, só que com marcas de desgaste profundo, olhos mais frios, um sorriso triste demais. Vocês não entendem. Ele não é o verdadeiro Leonardo, disse o desconhecido com voz baixa, firme e cheia de desespero. Eu sou. A confusão imediatamente transbordou para uma loucura total. Leonardo, o homem que todas aquelas pessoas acreditavam ser, arregalou os olhos. A multidão foi consumida por um sussurro crescente, uma onda de choque que varria o silêncio. Iris se levantou, apoiando a Aurora, que agora tremia tanto que parecia que ia quebrar. Quem é você? O homem se ergueu devagar, puxando o capuz para trás, e revelou uma cicatriz profunda no lábio esquerdo do rosto. Meu nome é Leandro Ferraz, e eu desapareci 7 anos atrás. Fugi. Por quê? Porque a sua vida, a minha vida, estava em perigo. O que Leonardo sentiu ali dentro foi um choque que explodiu o peito em pedaços. Uma avalanche de dúvidas que o esmagava pelas costas. A verdadeira identidade, exposta ali, mudava tudo. Aquele homem ao lado de Clara não era só um desastre momentâneo. Era o verdadeiro homem que ele deveria ter sido. O que você quer dizer com isso? Leonardo tentou dizer, com a voz partida. Tudo o que ele acreditava estava desmoronando em questão de segundos. Leandro apontou para Clara, caída, ainda ofegante. Ela é minha. Nós somos reais. Você é alguém que tomou o meu lugar. Aurora abriu os olhos, ainda sem entender. Iris fechou o rosto, o olhar perdendo toda a esperança. Então quem eu sou? Leonardo sussurrou, os dedos ainda segurando o pendrive, como se aquilo pudesse dar respostas. Leandro se aproximou, com passos lentos e pesados. Um fantasma, uma mentira, que saiu da minha sombra para viver uma vida roubada. O ar pareceu envenenado por um segredo impiedoso. O mundo por onde passavam virava cinza. Um murmúrio cresceu entre os policiais, os curiosos, os vizinhos que tinham reunido ali. Ele não é o verdadeiro Leonardo. É um impostor. Uma vida roubou uma família. E com isso, causou tudo isso aqui. Aurora, agarrada a Iris, olhava de um lado para outro, como se entendesse que nada era mais simples do que parecia. Clara tentou se levantar, mas a dor a puxava para baixo. Ela olhou para Léo com olhos cheios de súplica. Você precisa saber, não apenas quem nós somos, mas o que está por trás disso tudo.
Antes que alguém pudesse falar, o céu ronronou alto. As luzes da rua piscavam. E o pendrive na mão de Leonardo brilhou. Não era só um arquivo. Era a chave que poderia abrir uma porta ainda mais terrível. Mas enquanto o trovão estourava no céu e a chuva caía feroz, uma última voz, tão baixa quanto fria, atravessou o vento. Vocês são apenas peões. O jogo real vai começar daqui a pouco. E com isso, o silêncio voltou, mais denso, mais pesado. Leonardo olhou para Leandro, para Clara, para Íris e para Aurora, e fez uma pergunta que ninguém podia responder. Quem, afinal, está manipulando essa história toda e até onde esse jogo pode chegar? O silêncio pesado caiu de novo. O relógio no pulso de Leonardo parecia martelar tão alto que ele sentiu o coração quase parar. Tudo estava escuro. A chuva não caía mais, como se o tempo tivesse sido sugado para dentro daquele instante sufocante. A tensão se espalhou como um veneno rápido. De repente, um barulho baixo, quase um sussurro elétrico, veio do bolso do casaco de Leandro. Todos se entreolharam. O homem encapuzado recuou um passo hesitante. Íris congelou, apertando Aurora contra si. Leonardo piscou, não entendia o que era, até que a luz fraca do celular dele iluminou um pequeno aparelho estranho preso na roupa do Leandro. Um gravador, um microfone, e não só isso. Antes que alguém pudesse se mexer, o toque do celular do homem encapuzado disparou dentro do bolso. Um som curto, mas cortante. O coração de Leonardo saltou para a garganta. Íris gritou, trêmula, puxando a Aurora para um canto mais protegido. Uma voz fria, automática, começou a sair do gravador. Uma gravação pronta para explodir. Leonardo Ferraz, Estação Central, 22h20. Pacote entregue sem erros. Confirme recebimento. O quê? O homem encapuzado olhou para todos, assustado. Vocês não entendem, ele gaguejou. Eu não sou quem parece. O mundo de Leonardo rodou. Então, em meio a um caos de vozes confusas, o aparelho disparou outra mensagem, dessa vez direta, brutal, impossível de engolir. Leandro, a operação está comprometida. O alvo está muito perto. A prioridade é eliminar o impostor. Código vermelho acionado. Silêncio. Gelo. O ar ficou pesado, carregado com uma ameaça invisível. Leonardo sentiu o peito apertar forte, uma pressão que quase tirou o ar dele. A mão que segurava o pendrive começou a tremer descontrolada. Íris, os olhos arregalados, buscava palavras, mas só encontrava um desespero mudo. E então, de repente, um tiro. Um estalo seco mais perto do que antes, direto pelo lado mais vulnerável da noite. Aurora gritou. Leonardo viu o homem encapuzado cair. Um jorro de sangue colorindo a calçada molhada, misturando-se com a água da chuva que ainda insistia em cair em gotas lentas, como se o céu tentasse lavar aquela cena horrível. O pânico explodiu. Leandro gritou, um grito cortante que partia a alma. Ele correu na direção do homem, tentando agarrar o que restava. Clara, mesmo caída, rolou para o lado, escondendo o rosto com as mãos, a respiração falhando. Leonardo, paralisado, olhou para o pendrive como se ele tivesse se transformado em veneno puro. O que tinha naquele objeto? O que afinal significava tudo aquilo? Mas antes que pudesse reagir, a mão de Leandro agarrou o punho dele numa pressão quase dolorida. Você não sabe o que desenterrou, Leandro sussurrou, a voz embolada, cheia de medo e fúria. E foi quando as sirenes começaram a se aproximar, cortando a madrugada com sua brutalidade. Num instante que pareceu suspenso no tempo, Leonardo percebeu um detalhe aterrador. O rosto do homem no chão não era o de um estranho qualquer. Era a sua cara. Igual. A cópia. O fantasma. O impostor. O homem que estava morto ali, agonizando, era outra versão dele mesmo. O jogo de espelhos se desfez numa confusão mortal. Leandro se afastou, caindo de joelhos, os olhos vidrados em Leonardo. Existe mais de um, e o que você carrega não é só uma mentira, mas uma maldição que pode destruir tudo.
Arregalando os olhos, Leonardo sentiu a garganta queimar. O mundo virar um labirinto sem saída. E no meio daquele turbilhão, algo mais abriu uma fenda impossível de fechar. Aurora olhou no fundo dos olhos dele, segurou sua mão pequena e falou sem hesitar. Eu sei quem você é, e não é o que todos dizem. O silêncio se fez tão denso que por um segundo pareceu ser o fim. Mas naquele instante, o som de outro disparo ecoou longe, na direção contrária, como se a noite ainda guardasse um segredo que ninguém estava pronto para encarar. O mistério não havia acabado. Ele só tinha começado de verdade. O disparo cortou o ar, e o silêncio agora era pesado demais para caber naquele instante. Leonardo sentiu a mão de Leandro apertar a dele com força. Um movimento que misturava desespero e algo mais. Algo que ele não sabia explicar ainda. Mas antes que pudesse entender, uma luz vermelha forte iluminou a rua. A sirene chegou. E junto dela, vozes altas. Policiais, gritos, ordens confusas. A Aurora se encolheu nos braços de Iris. E Leonardo tentou respirar fundo, sentindo o peito preparado para explodir a qualquer momento. Foi quando um clarão surgiu, rápido demais para os olhos, e algo estourou no céu. Não era um relâmpago, era uma explosão. A parede do prédio ao lado desabou numa nuvem de poeira, concreto e vidro quebrado voando por todos os lados. O chão tremeu, a rua virou caos. Pessoas gritaram, correram, crianças choravam. Leonardo engoliu em seco, o coração martelando desenfreado. Ele tentou proteger a Aurora, tentou puxá-la para longe, mas sentiu o impacto da poeira entrando na garganta. O ar virou fumaça, sufocante e fria. E no meio da confusão, ele viu Clara, de pé, firme, mas com um olhar completamente diferente. Seco, afiado, assustador. Ela segurava algo na mão, um tubo metálico brilhante, uma mão de pistola. E antes que ele pudesse falar, de repente a bomba quebrou tudo. Clara virou-se para ele, o olhar congelado. Não sou quem vocês pensam. Então, com uma velocidade brutal, ela puxou o gatilho. O som do disparo fez a orelha de Leonardo doer. E a Aurora chorou alto, se debatendo. Mas ninguém caiu. O disparo atravessou o ar e acertou a lateral do casaco de Leandro. Um rasgo, sangue pingando. Leandro cambaleou, segurando o braço, a dor estampada no rosto. Leonardo ficou paralisado, sem entender. Por quê? Ele gritou, o desespero dilacerando a voz. Clara não respondeu. Só olhou fixo, sem nenhuma emoção. De repente, das sombras que restaram no prédio destruído, uma voz ainda mais fria ecoou. Vocês caíram na armadilha. Tudo isso foi planejado. Leonardo virou-se para ver quem falava, mas era tarde demais. O homem encapuzado que pouco antes atirara estava de pé, rejuvenescido, olhando para ele com um sorriso cruel. Essa guerra não é sua, impostor. Isso é só o começo. Mas o que veio depois foi ainda mais devastador. Iris segurou a Aurora firme, o rosto todo aberto num grito inaudível. E Leonardo, com o pendrive ainda na mão, sentiu uma mistura horrível de medo e incredulidade. No meio do caos, o celular ao seu lado tocou. Ele olhou, hesitou e acabou atendendo. Do outro lado, uma voz que parecia vir do fundo do abismo. Leonardo, ou quem você pensa ser, eu sei quem matou o verdadeiro Leandro. E você tem menos tempo do que imagina para apagar o que está em suas mãos. O ruído do telefone caiu. Só ficou o som da chuva, misturado aos gemidos da rua destruída. E uma verdade que batia como um soco na alma. Aquele homem que ele chamava de inimigo era, na verdade, seu próprio pai. O mundo inteiro virou de cabeça para baixo num segundo. E Leonardo percebeu que, até onde ele tinha ido, não passava de um pioneiro num jogo muito maior. Um jogo onde ninguém era quem dizia ser. Mas a pergunta que grudava na garganta dele, que queimava no peito, era uma só. Se o verdadeiro inimigo era seu pai, quem afinal ainda estaria ao seu lado? E a resposta, essa parecia morrer com a última gota da chuva que caía naquela noite maldita. O silêncio voltou, agora mortal e implacável. E a tempestade, finalmente, pareceu ter vontade própria. A chuva tinha parado. Só o silêncio pesado preenchia o que restou daquela noite insana.
Leonardo mirava o céu cinza, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Ao seu lado, Leandro segurava o braço ferido, o olhar perdido. Clara, deitada num banco, abrira os olhos, mas não parecia a mesma pessoa de antes. Um misto brusco de dor e determinação ardia por trás daquele olhar vazio. Iris apertava a Aurora contra o peito, tentando dar algum abrigo para a menina, que tremia, como se todo o mundo tivesse desabado sobre ela em frações de segundo. Leonardo se virou para eles, a voz saindo entrecortada, quase um grito sufocado. Então, quem eu sou? Quem eu realmente sou depois de tudo isso? Leandro respirou fundo, um nó bruto na garganta. Você nunca foi o que eu pensei, nem o que essa cidade acredita. Mas isso não significa que você não pode ser algo melhor. Clara respirou com dificuldade e, com um fio de voz, soltou. O homem que matou o verdadeiro Leonardo não era só um impostor. Era um homem cheio de medo, disposto a destruir qualquer coisa para salvar a própria Telly. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Leonardo encarou o pendrive na mão. Aquele pequeno objeto que carregava segredos demais para serem digeridos. Iris falou baixo. Isso tudo teve uma razão. Uma trama que vai muito além do que imaginamos. Mas, agora, pelo menos vocês sabem a verdade. E a Aurora, ela nunca vai pagar pelos erros dos outros. A Aurora levantou os olhos, pequenos e brilhantes, e conseguiu dizer com a voz trêmula: Você ainda é meu pai. O peito de Leonardo apertou como se segurasse uma explosão dentro do próprio corpo. Ele se abaixou, puxou a Aurora para um abraço meio torto, meio desesperado, como se pudesse acalmar a tempestade que rolava no peito. Lágrimas começaram a escorrer, misturando chuva e dor antiga. Leandro, com esforço, se pôs de pé, olhando para o horizonte. Essa guerra, essa loucura ainda não acabou. Mas o primeiro passo é aceitar o que somos, quem magoamos e quem queremos proteger. Clara fechou os olhos. Não vou sumir de novo. Vou lutar para limpar essa bagunça que criei, mesmo que isso custe tudo. Iris segurou a mão de Aurora, sussurrando: Vamos tentar recomeçar, mesmo que as peças estejam quebradas. Leonardo olhou para aquela cena, sentindo-se ao mesmo tempo vazio e cheio de esperança. Uma chama pequena, mas viva, que insistia em não apagar. No fim, ninguém tinha respostas completas, apenas pedaços soltos de uma verdade que queimava e doía. Mas havia uma certeza no ar. Aquela noite era só o começo do que viria. Entre sombras, segredos e traições, a luta por Aurora e pela verdade continuaria. O relógio da cidade marcou o amanhecer. A chuva finalmente cessara. Leonardo se afastou um pouco, encarando o horizonte ainda cinza, pensando na pergunta que não saía da cabeça. Será que algum dia ele saberia de verdade quem era? E por algum motivo sabia que essa resposta estava logo ali, escondida na próxima curva, esperando para ser revelada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nada passe batido. E não pare por aí. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que passou pela sua cabeça durante esse final insano. Depois, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs sabem o quanto isso faz a diferença. Então, não espere nem mais um segundo para agir. Eu conto com você. Vamos!